Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindos ao nosso podcast. Vamos agora bater um papo sobre um tema jurídico que é justamente sobre os contratos empresariais. Então, nessa linha, a gente vai conversar sobre os contratos empresariais, mas também a gente vai dar, assim, uma conversada também sobre algumas mudanças paradigmáticas importantes com relação ao próprio direito dos contratos, que, embora tenha impactado sobre toda a teoria dos contratos como um todo, mas também acaba envolvendo peculiarmente os contratos empresariais. Eu estou me referindo justamente à Lei da Liberdade Econômica. Então, sem mais delongas, vamos então conversar com relação a isto. O primeiro ponto que nós temos que discutir é sobre a crise dos contratos. Então, fala-se muitas vezes que o atual modelo contratual ele estaria em crise em decorrência de uma proliferação de contratos de adesão, em que o aderente não pode alterar substancialmente o conteúdo do contrato, ou seja, de modo que vai ter que aceitar o que a parte lhe impõe de conteúdo contratual. Então, nessa linha daí, nós temos aquela classificação assim básica sobre os contratos, de que os contratos podem ser nessa linha com relação à liberdade de contratar, ou de adesão, ou então paritários. No contrato paritário, nós temos uma possibilidade de modificação do conteúdo de todo o seu contrato, existindo, portanto, uma igualdade no momento da fixação, o que vai ser diferente do contrato de adesão, que é sobre isso que vai envolver essa crise sobre o modelo contratual. De modo que isso fez com que houvesse uma crise na manifestação da vontade das partes de uma relação contratual que exigiu uma mudança na própria estrutura dos contratos para que fosse possível adaptá-lo a essa nova realidade, né, que tem sido cada vez mais frequente em nossos tempos, especialmente com contratos eletrônicos. Esse fato foi muito abordado por um autor chamado Grant Gilmore na década de 1970, na obra The Death of Contract, publicado nos Estados Unidos, que mostrava que o problema era mundial e não exclusivamente no Brasil. Então, essa situação ela é muito importante porque ela vai acabar, na verdade, influenciando a própria discussão sobre o conceito contratual. Nessa linha, a gente ainda fala que o contrato seria um negócio jurídico bilateral ou plurilateral e, por esse motivo, os atos chamados unilaterais estariam excluídos da relação contratual, porque são aqueles atos em que há a manifestação apenas de uma única pessoa com a sua vontade. Também cumpre salientar que não se deve confundir o conceito de ato unilateral, no qual existe apenas uma única pessoa manifestando sua vontade, com o de contrato unilateral, em que traz a obrigação somente para uma das partes, como ocorre, por exemplo, na conhecidíssima doação pura e simples, porque ela gera obrigação apenas para o doador. Estou falando, é claro, que a doação que não é a com encargo, que o encargo gera obrigação também para o donatário também. Voltando aos exemplos dos atos unilaterais do Código Civil, podemos citar a promessa de recompensa, nos artigos 154 a 860, a gestão de negócios, nos artigos 861 a 875, o pagamento indevido, artigos 876 a 883, e o enriquecimento sem causa, nos artigos 884 a 886. Se perceberem, é uma sequência que vai do artigo 854 até 886.
Desse modo, podemos conceituar o contrato como sendo um negócio jurídico bilateral ou plurilateral que visa a criação, a modificação ou a extinção de direitos e deveres que têm um conteúdo patrimonial. E esse conceito ele é inspirado no próprio artigo 81 do antigo Código Civil de 16. A autora Marilene Diniz entende que no contrato deve existir a alteridade, ou seja, pelo menos duas pessoas. E a alteridade veda a chamada autocontratação, que em via de regra, veda a autocontratação, já que o artigo 117 do Código Civil imputa anulabilidade para o autocontrato, também chamado de contrato consigo mesmo, no caso com prazo justamente para se questionar, né, de anulabilidade de 2 anos, conforme o artigo 179 do próprio Código. Excepcionalmente, porém, o artigo 117 do Código Civil autoriza a autocontratação na hipótese de representação, que poderá acontecer se houver autorização da lei ou do representado. Então, dessa forma, no contrato de mandato, o mandante pode outorgar poderes para o mandatário, praticar atos em seu nome, com qualquer pessoa, inclusive com ele mesmo, que é o mandatário. Então, por exemplo, nós citamos o mandatário que recebe poderes para vender a propriedade do mandante, inclusive para ele mesmo. Ou seja, ele vai ser vendedor e comprador simultaneamente. Portanto, se houver permissão do mandante, o autocontrato, neste exemplo, ele é válido. Além disso, o mandato em que o mandante outorga poderes ao mandatário para que ele possa celebrar o contrato consigo mesmo, chama-se de mandato em causa própria, ou mandato in rem summam, e se encontra previsto no artigo 685 do Código Civil, em verbis, que diz assim, artigo 685, conferido o mandato com a cláusula em causa própria, a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis, objeto do mandato, obedecidas formalidades legais. Então, esse mandato, segundo o dispositivo acima, é irrevogável e não se extingue pela morte das partes, ou seja, não segue a regra geral do artigo 682 do Código Civil, que determina que as causas de extinção do mandato, tais como revogação e morte das partes. Agora vamos partir para uma breve classificação dos contratos. Os contratos podem ser classificados da seguinte forma. Primeiro, temos contratos unilaterais, que são aqueles que geram obrigações somente para uma das partes, como é o caso da doação. Do outro lado, temos contratos bilaterais ou sinalagmáticos, que são os que geram obrigações para ambas as partes, como acontece com a compra e venda. Alguns autores reconhecem a existência do contrato bilateral imperfeito, que é aquele que nasce como unilateral e durante a sua execução, por uma circunstância acidental, gera alguma obrigação para o contratante, que a ela não se comprometera. Então, como por exemplo, citamos o contrato de depósito e o comodato, que quando surgir para o depositante ou comodante a obrigação de indenizar certas despesas realizadas pelo comodatário e pelo depositário. O contrato bilateral imperfeito subordina-se ao regime dos contratos unilaterais, porque aquelas contraprestações não nascem com a avença, mas de fato eventual posterior à sua formação, não sendo assim consequência necessária da sua celebração. Outra classificação é que nós temos são os contratos chamados gratuitos ou benéficos, que são aqueles que geram vantagens somente para uma das partes, e mais uma vez aparece a doação. Também temos os chamados contratos onerosos, que são os que geram vantagens para ambas as partes, como acontece com a compra e venda. Outra classificação
Temos contratos comutativos, que são aqueles que as prestações são certas e determinadas no momento da contratação, como, por exemplo, a compra e venda de uma moto determinada. E os aleatórios, que são aqueles que envolvem a alea ou a sorte, ou seja, as prestações que apresentam o risco de não acontecerem, pois dependem da ocorrência de um evento futuro e incerto. E dentro desse modelo de contratos aleatórios, nós temos duas espécies, que são, primeiramente, os contratos chamados emptio spei, ou venda da esperança, que é em que o risco assumido é quanto à própria existência da prestação. Então, por exemplo, uma compra e venda de uma safra futura. O preço será pago se a safra existir ou não existir. Mas também temos do outro lado chamados contratos emptio rei esperater, ou venda de coisa esperada, em que o risco assumido refere-se à quantidade, mas a coisa vai existir, ainda que seja uma. Então temos, por exemplo, a compra e venda de uma safra futura. Então, no caso, também essa futura, claro, exemplo igual ao anterior, mas o preço desse caso é pago independentemente da quantidade que for colhida. Agora, se não houver colheita, então não será pago nada, pois não se assumiu o risco da existência, somente da quantidade. Outra classificação envolve os contratos chamados típicos ou nominados, que são aqueles que possuem regulamentação legal específica, como acontece com a própria compra e venda. Temos, do outro lado, os contratos atípicos ou inominados, que são os que não possuem regulamentação legal específica. E a palavra inominado é inapropriada, pois dá a ideia de o contrato não ter um nome. Um dos exemplos de contratos, no caso, atípicos, que é a denominação melhor para se chamar, é o da hospedagem, que possui nome, mas não tem regulamentação na lei. Então, esse contrato é autorizado pelo artigo 425 do Código Civil, e assim temos, portanto, essa situação nessa perspectiva. Tem que se adotar o sistema da teoria geral dos contratos, portanto. É claro que aplica nome de consumidor e outras coisas também. Outra classificação, contratos principais, de um lado, que são aqueles que existem por si sós, ou seja, não dependem de outro contrato, como a locação de um imóvel urbano. E temos contratos acessórios, que são aqueles cuja existência depende de um contrato principal, como acontece com a fiança. Outra classificação, nós teremos os contratos reais, que são os que somente se aperfeiçoam com a entrega de uma coisa, como acontece com o comodato. E os contratos consensuais são aqueles em que se aperfeiçoam com simples consentimento das partes, como acontece com a compra e venda. Mais uma outra classificação, temos contratos não solenes, que são aqueles que independem de forma especial, como acontece com o artigo 107 do Código Civil, como, por exemplo, a compra e venda de um livro ou de um material, de um bem, no caso, de pequeno valor, um bem imóvel, enfim. E do outro lado, os contratos solenes, que são os que dependem de uma forma especial, ou seja, precisam ser celebrados no tabelionato de notas perante o tabelião por escritura pública, como determina o artigo 108 do Código Civil, como acontece com a compra e venda de um imóvel de valor superior a 30 salários mínimos. Temos aí nos contratos não formais, que são aqueles que não dependem de forma escrita, podendo ser celebrados verbalmente, como vai acontecer com a doação verbal de bens móveis de pequeno valor, se lhe seguir incontinente, ou seja, logo na sequência, a própria tradição, como diz o artigo 541, parágrafo 1 do Código Civil. Temos ainda uma outra nessa linha daqui, tá? Ou seja, solenes, não formais, mas também temos os formais, que são aqueles que dependem de forma escrita, obrigatoriamente, não podemos celebrar de outra forma, como é o caso da fiança, mas não necessariamente precisa ser solene, ou seja, perante o tabelião. Outra classificação envolve os contratos paritários, que são aqueles em que as partes discutem o conteúdo contratual e chegam a um denominador comum, e os contratos de adesão,
que são aqueles em que uma das partes não pode alterar substancialmente o conteúdo do contrato com que é o conceito extraído do artigo 54 com a defesa do consumidor. E aí que foi, inclusive, o objeto da reflexão do começo desse bate-papo aqui da gente. Orlando Gomes ainda classificava esse contrato de adesão em contrato por adesão, quando não houvesse atividade de monopólio da parte que cria o conteúdo contratual. Como, por exemplo, cita-se o contrato celebrado com bancos que não exercem a sua atividade com monopólio, porque há uma concorrência. E teria o contrato de adesão propriamente dito, que acontece quando houvesse uma atividade de monopólio da parte que cria o conteúdo contratual, como, por exemplo, se o contrato celebrado com a companhia de saneamento única daquele estado, que exerce nos estados a atividade de monopólio. Está até em discussão agora se vai manter monopólio ou não, mas seria ainda um exemplo. Então a doutrina entende que tal classificação estaria superada, determinando que em casos se existir ou não monopólio, a expressão deve ser contrato de adesão. Então, Orlando Gomes, a classificação dele teve sua relevância compatível com a época que ele refletiu sobre ela. Sobre a questão da execução, nós temos contratos de execução instantânea, que são aqueles que se esgotam num único instante, ou seja, as prestações são cumpridas instantaneamente. Você comprou um lanche, né? Então entrega você o lanche na hora. E os contratos de execução futura, que são aqueles que se prolongam no tempo. Na execução futura nós temos dois tipos de contrato. O de execução diferida, que são os que são cumpridos no futuro, porém de uma única vez. Como, por exemplo, a compra de uma roupa sob medida, por exemplo. Temos contratos de execução continuada ou de trato sucessivo, que são aqueles que são cumpridos no futuro, porém gradativamente, periodicamente, como o financiamento de um veículo, né, parcelado aí a perder de vista. Uma outra classificação são os contratos de massa, que são aqueles em que a regulamentação individual das condições contratuais substitui-se pelo regulamento coletivo, que também se impõe coativamente para as relações jurídicas concernentes a interesses primários da população. Então, segundo Orlando Gomes, são exemplos deste tipo de contrato: o chamado contrato coativo, ou chamado contrato de ditado, imposto forçado, que é aquele que se realiza sem um pressuposto do livre consentimento, ou seja, contra a vontade da pessoa. Como, por exemplo, os contratos em que o poder público impõe o contrato para atingir um certo objetivo da política econômica ou para facilitar a sua ação financeira, como ocorre no seguro obrigatório, em que nós temos, portanto, um grande caráter de um contrato de uma força da administração pública. Temos o contrato necessário, que é aquele em que a pessoa tem a obrigação legal de contratar, como ocorre no caso do penhor legal, disciplinado pelo artigo 1467 do Código Civil. Temos o contrato normativo, que é aquele cujo conteúdo é imposto pela lei, mas nele há o livre consentimento, e por isso não é coativo, como temos o contrato de trabalho, ou seja, tem uma formatação legal, né, de cláusulas. Temos o contrato tipo ou formulário, que é aquele comercializado impresso para relações contratuais futuras que nem existem ainda. Como você acha o contrato de locação urbana, você acha formulário na papelaria, por exemplo. Uma outra classificação é dos contratos mistos, que são aqueles que fundem vários contratos em apenas um, dando origem a um novo contrato unitário. E aí a gente volta para a questão da hospedagem, que funde a prestação de serviço, o depósito e a própria locação de coisas. Temos os contratos coligados, que são formados pela união de contratos que não formam um novo, mas que se justapõem, se somam, né? Se somam, mas com peças separadas, mantendo as suas individualidades. E essa coligação, segundo Orlando Gomes, apresenta-se de três formas: uma união externa, que é simplesmente instrumental, por nesse caso não há interdependência entre vários tipos de contratos, pois todos são queridos pelas partes como um todo. Então não é uma coligação propriamente dita, pois não se complementam nem se excluem. Como, por exemplo, temos o contrato de lojistas em um shopping center,
que obriga o pagamento de aluguel e despesas de condomínio. Temos também a união com dependência, que acontece quando vários contratos são queridos pelas partes como um todo, e por isso se aproximam dos contratos mistos, mas com eles não se confundem, pois não formam uma nova modalidade contratual. Mas um depende do outro e cada um isoladamente se torna desinteressante. A dependência pode ser recíproca se ambos se tornarem desinteressantes isoladamente, ou unilateral se apenas um se tornar desinteressante. Como exemplo, temos o contrato de transporte aéreo com o do seguro de passageiro, que é desejado pela parte para uma viagem internacional. O seguro de passageiro, ele na verdade é o contrato que ele só vai ser interessante diante de uma viagem, no caso aérea. E também, muitas vezes, a pessoa só vai viajar se tiver o tal do seguro. Aqui não entra muita questão de acessoriedade ou não, porque, na verdade, a gente pode até olhar por esse ângulo, se não contrato de seguro de transporte aéreo vinculado a um transporte aéreo, mas eles têm dependências, são independentes. A dependência, no caso unilateral, pode ser exemplificada no caso do motor de um carro, que é vendido com a obrigação de montá-lo. Então a montagem sem o motor não interessa, mas o motor sem a montagem é interessante. Então também a possibilidade de montagem unilateral. Aqui também podemos pensar naqueles contratos em que a gente compra às vezes os produtos naquelas lojas de departamento, aqueles móveis, aí tem a opção que você monte ou você possa não montar, né? Também pode ser isso daí também. Também teremos a chamada união alternativa, em que a coligação contratual é feita para que um contrato sobreviva sem o outro, realizada a determinada condição. Então, um exclui o outro quando a condição é implementada, o que demonstra que, embora unidos, eles não se complementam, como acontece com o contrato de compra de um apartamento em uma cidade, se o comprador for eleito, no caso político daquela cidade, ou se ele assumir um certo emprego. Se não, no caso, vai ter o aluguel de 1 ano, portanto. E com isso a gente fecha aqui essa análise de alguns pontos principais da parte geral dos contratos, para a gente entrar daqui a pouquinho nos contratos mercantis e os princípios contratuais mais específicos sobre eles. Vamos agora falar sobre os princípios dos contratos empresariais ou mercantis. Primeiro a gente vai adotar aqui uma definição que não é a mais precisa do mundo, ainda mais a gente pensar em autores como Ronald Dworkin e outros autores também, mas a gente vai adotar uma definição em que os princípios aplicáveis aqui nessa realidade contratual vão ser normas densas, né? Até mesmo finalísticas muitas vezes, que tem para objetivo complementar o conselho do Instituto Jurídico, com base em padrões legais, doutrinários, jurisprudenciais e aspectos políticos, econômicos e sociais. Então costuma-se dizer que o princípio funciona como um atualizador de uma norma ou de uma lei. Uma visão até um tanto quanto pós-positivista. Então, cumpre notar que a visão moderna da doutrina, no sentido de que o princípio tem uma força normativa, pois no momento de dizer o direito, o intérprete deve somar preceito e princípio. Com a constitucionalização do direito civil, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, solidariedade social, artigo 3º, inciso 1, e isonomia, artigo 5º, também se aplica ao direito civil e, consequentemente, ao próprio contrato também. Então, os princípios que norteiam o civil e empresarial, todos eles, ok? Então, os princípios que norteiam a relação contratual são a autonomia privada, a função social do contrato, a boa-fé objetiva, a força obrigatória e a relatividade dos efeitos do contrato. Sobre o princípio da autonomia privada, em vista da crise da vontade que foi explicado anteriormente, não se utiliza mais a expressão autonomia da vontade. Então, autores como Fernando Noronha, Renan Lotufo e Francisco Amaral defendem defende até mesmo a supressão da expressão autonomia da vontade, já que haverá, na relação contratual, uma autonomia privada
na qual as partes poderão estabelecer na relação negocial aquilo que melhor lhes aprouver. Então, a autonomia privada pode ser conceituada como um princípio que confere às partes liberdade de autorregulamentação, ou seja, permite que as partes possam convencionar o que melhor lhes aprouver. Razões que fundamentam a autonomia privada em detrimento da autonomia da vontade, dessa expressão. Primeiramente, atualmente, se entende que a autonomia não é da vontade, mas sim da pessoa, o que reforça a tese de que saímos da era da patrimonialização, valorização do patrimônio, e estamos em um momento de personificação, que é a valorização da pessoa humana. Segundo, que nós temos a crise que impera na manifestação da vontade em razão de vários fatores, como, primeiramente, a imposição da contratação ou de algumas cláusulas contratuais pela lei e pelo Estado, o que se denomina dirigismo contratual, que vai acontecer, por exemplo, quando temos o seguro obrigatório, que quando determina essa contratação. Isso até foi revisto recentemente, eu não sei como é que está essa situação atualmente, tá? Mas vamos deixar como exemplo um exemplo histórico. E o contrato que deve ser obrigatoriamente celebrado por proprietários de automotores, que nesse caso daí, isso foi revogado, agora não tenho certeza. Se tiver alguma das redes que meu podcast replica, você bota os comentários essa atualização aí. Agora realmente eu não estou na dúvida. Segundo, nós temos a imposição de cláusulas pela parte economicamente mais forte, já que na maioria das relações contratuais encontramos desigualdades sociais entre elas, o que facilita o abuso da parte mais favorecida economicamente. Como exemplo, nós citamos contratos com os bancos. Também temos condutas de comportamento impostas pelo meio social que gera a conhecida sede de consumo, na qual as pessoas celebram o contrato em razão de buscarem uma valorização no meio social em que vivem, como, por exemplo, a aquisição de roupas de uma grife ou de equipamentos eletrônicos de uma geração e por aí afora. Também temos uma exploração pelos meios de marketing com mensagens subliminares, e mensagem subliminar é subliminar qualquer estímulo que não é captado no nível da consciência por estar abaixo dos limites sensoriais receptores, para justamente induzir a aquisição de produtos e serviços pelos consumidores. Também temos fatores políticos que influenciam, pois sem o consumo não há investimento estrangeiro. Então, sem investimento estrangeiro não há arrecadação de impostos, e sem pagamento de impostos haverá desemprego. Com isso, a economia desacelera e gera um efeito cascata na sociedade. Também é importante agora notar uma situação que é da proliferação dos contratos de adesão. O Código de Defesa do Consumidor conceitou o contrato de adesão da seguinte forma no artigo 54. O contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. Então, o Código Civil não conceitua o contrato de adesão, pois, todavia, podemos utilizar o conceito descrito na legislação consumerista como aquele em que o aderente não pode discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. Destaque-se também que os contratos de adesão não existem somente nas relações de consumo, mas também nas relações civis, já que para sua ocorrência basta o aderente não ter a oportunidade de alterar substancialmente o seu conteúdo. Então, por exemplo, já que o contrato empresarial aqui, um exemplo dele, é o contrato de franquia, em que inexiste relação de consumo, já que o franqueado não é destinatário final dos produtos e serviços adquiridos e não pode alterar seu conteúdo, haja vista que terá que submeter ao modelo empregado pelo franqueador. E aqui um detalhe importante. Às vezes a gente vai se referir a contratos civis em sentido amplo, às vezes vai se referir como sendo esse sentido amplo inclui os empresariais, às vezes a gente vai falar de uma forma mais específica o que excluiria os de consumidor, por conta de um caráter da vulnerabilidade do consumidor estar mais presente. Mas contratos civis em geral a gente fala como sendo empresariais também.
Tanto que o exemplo aqui agora foi um contrato tipicamente empresarial. Verifique-se o enunciado número 171 do CJF, da jornada do CJF, que estabelece o contrato de adesão, mencionado nos artigos 423 e 424 do novo Código Civil, não se confunde com o contrato de consumo. Então, o contrato de consumo é formado pela relação consumerista entre fornecedor e consumidor, que é a relação de consumo de bens e serviços. Já o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor conceitua fornecedor como toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então, nesse conceito, verifica-se que o fornecedor pode ser pessoa física ou jurídica, que pode ser pública, essa pessoa jurídica, de direito interno ou externo, ou privada, ou ainda um ente despersonalizado, com a massa falida, que continua vendendo serviço ou produto, por exemplo. Então, assim, podemos entender que o fornecedor é qualquer ente que participe da produção até a comercialização de bens e serviços, exceto quem não exerce com habitualidade a atividade negocial. Então, segundo o citado artigo, o produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial, e serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive a natureza bancária, financeira e de crédito e securitária, conforme súmula 297 do STJ, salvo as decorrentes relações de caráter trabalhista. Também ressalte que no condomínio edilício, ele não é fornecedor e não há relação de consumo entre ele e seus condôminos, conforme o posicionamento no STJ no recurso especial 239.578 de origem de São Paulo. Já o artigo 2º do Código do Consumidor conceitua o consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Porém, o CDC apresenta 4 conceitos de consumidor. Primeiro, destinatário final, o do artigo 2º. Segundo, a quantidade de pessoas, artigo 2º, parágrafo único. Terceiro, o bystander, o consumidor por equiparação, do artigo 17. E no quarto tipo, nós temos todas as pessoas expostas às práticas comerciais previstas no capítulo 5 do CDC, que é o artigo 29. O conceito adotado na teoria do contratual é a do consumidor como destinatário final, porém, há 2 teorias para explicar melhor isto, pois uma delas tenta alargar, talvez demasiadamente, esse conceito. Temos uma teoria, que é chamada teoria finalista ou subjetiva, para a qual o consumidor é aquele que retira o bem do mercado e não o aplica na produção, ou seja, apenas quem utiliza os bens ou serviços como destinatário final, que é a teoria majoritária na doutrina e adotada pela referência no assunto Cláudia Lima Marques. Após dar indicações de que iria adotar a teoria finalista, o STJ passou a entender que ela pode ser mitigada, por isso passou a chamar a teoria finalista mitigada, quando decorrer de inegável vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica de uma das partes, mesmo que seja pessoa jurídica, abrindo assim espaço para a adoção da teoria maximalista. Já em 2001, o STJ não acatava a alegação de foro privilegiado para pessoas jurídicas que compravam equipamentos sofisticados, conforme aqui como é que é? Isso aqui é competência, conflito de competência, CC, 32.270. Em seguida, afirmando a teoria finalista, o recurso especial 541.867 negou a uma empresa de tintas o direito de evocar o CDC contra o administrador de cartão de crédito por considerá-lo intermediário de relação de consumo. Porém, o STJ vem adotando a mesma sua posição, considerando o consumidor empresa hoteleira em relação ao fornecedor de gás, no RESP
8428, e uma empresa de confecções em relação ao concessionário de energia elétrica, outro RESP 661145, tendo em vista a necessidade de se equilibrar as relações entre empresários, entre fornecedores e consumidores e empresários. Mas a decisão proferida pela quarta turma no ano de 2010, o STJ evidencia adotar a teoria finalista sem a mitigação antes citada. Então isso, na verdade, tem sido, às vezes, uma variação conforme o caso concreto. Temos uma teoria chamada maximalista, que alarga o conceito da relação de consumo para todas as relações em que há vulneráveis e hipossuficientes. E essa teoria também é adotada, mas é muito minoritária. Muito bem. Avançando de princípios, temos o princípio da função social do contrato, e em contratos empresariais é relevante falar sobre ela porque nós temos a função social da empresa. E também não é positivo que as empresas se submetam a uma onerosidade excessiva de modo a prejudicar os empregos. Então a função social do contrato faz com que o contrato seja interpretado e visualizado de acordo com o contexto da sociedade para que não fique isolado no mundo externo, mas sem que seja possível ser afetado por ocorrências externas. Então, por exemplo, citamos o caso do contrato de namoro. Vamos falar um pouco do empresarial. Algumas pessoas buscam fazê-lo com o intuito de impedir a constituição de união estável. Como efeito, como tal contrato é firmado para burlar a lei, ele é tido como nulo muitas vezes em razão do artigo 66, inciso 6 do Código Civil. A função social possui origem constitucional no princípio da solidariedade social, artigo 3º, inciso 1 da Constituição Federal, devendo ser regulamentada por uma norma infraconstitucional. Por esse motivo, entende-se que a função social do contrato possui natureza constitucional, porque o artigo 421 do Código Civil veio a regulamentá-la. Também é importante ressaltar que o parágrafo único do artigo 2035 do Código Civil elevou o princípio da função social do contrato, e bem como da propriedade também, a preceito de ordem pública. Sendo preceito de ordem pública, o princípio da função social do contrato poderá ser reconhecido de ofício pelo juiz e retroceder aos contratos celebrados antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, já que tal princípio foi inovação da citada legislação. Há quem entenda, na doutrina, que o princípio da função social do contrato possui dupla eficácia, a interna e a externa. E o enunciado 360 do CJF corrobora esse entendimento. A eficácia interna é aquela que atende os interesses privados dos contratantes, como explicado anteriormente, mas também pode haver uma eficácia externa que serve de proteção e atribui deveres aos contratantes em face de interesses extracontratuais. Como isto, nós temos a teoria do terceiro cúmplice, que na verdade vai ser explicado em outro momento, mas que ela estuda o princípio da relatividade dos efeitos do contrato e denota a aplicação da tese da tutela externa do crédito, consagrada no enunciado 21 do CJF, que diz justamente isto. Também vale citar a posição dos professores Antônio Junqueira de Azevedo e Francisco Paulo de Crescenzo Marino, a atualizar a obra de Orlando Gomes, que diz o seguinte: a outra corrente, a que nos filiamos, vislumbra no princípio da função social do contrato também outras aplicações práticas. Entende-se que há pelo menos 3 casos nos quais a violação do princípio da função social deve levar à ineficácia proveniente do contrato. Juntamente com a ofensa a interesses coletivos, deve-se arrolar a lesão à dignidade da pessoa humana e à impossibilidade de obtenção do fim último visado pelo contrato. Com relação à impossibilidade de obtenção do fim último visado pelo contrato, o fim não mais pode ser atingido, faz com que o contrato perca sua função social, devendo torná-lo juridicamente ineficaz. Então, de acordo com esse fragmento dos professores, o cumprimento da função social geraria ineficácia do contrato. Porém, aí vem agora a mudança paradigmática. A redação do artigo 121 do Código Civil foi alterada pela Lei da Liberdade Econômica, que é a Lei 13.874/2019, que vai dizer assim, ficou desse jeito.
Artigo 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. As relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Então, a redação do caput da norma foi corrigida, conforme os erros apontados por grandes civilistas, como os professores citados, o que gerou, inclusive, o texto do projeto de lei 6.960/2002, de autoria do relator do projeto do Código Civil, o deputado Ricardo Fiuza, que, em razão do seu falecimento, não teve sequência no Congresso Nacional. O primeiro erro: não deveria ter sido usada a expressão liberdade de contratar, que se refere à liberdade para celebrar o contrato, que em regra todos possuem, salvo no caso de seguro obrigatório ou licitação. O correto seria a expressão liberdade contratual, por estar relacionada ao conteúdo do contrato. O segundo erro é a expressão em razão, que foi usada equivocadamente, já que a função social do contrato não é a razão do contrato, mas sim o limite. A razão do contrato é a autonomia privada. Mas a mudança mais drástica foi a inclusão do artigo, no artigo de um parágrafo único, para limitar o seu propósito e sua finalidade, uma vez que, como mesmo funciona como uma espécie de freio à autonomia privada, a nova regra vem para conter o freio, ou seja, tem a contenção e tem a contenção da contenção, para não dizer frear o freio, pois estabelece que na relação contratual privada deverá vigorar a regra da intervenção mínima, trazendo ao Estado juiz um recado que não intervém em regra nas relações entre particulares. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, pois temos que ter segurança jurídica, mas o Poder Judiciário existe para coibir os abusos nas relações entre particulares, que não existe somente entre empresários, objeto aqui do nosso episódio, mas uma locação de imóvel urbano pequeno e de valor baixo também sofre impacto da norma. Eis o erro que comete o caput do artigo 421-A do Código Civil, já outro dispositivo, que não existia e foi incluído no Código pelo efeito da norma, a liberdade econômica, que diz o seguinte: artigo 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justificam o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantindo também que, inciso 1, as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou resolução. Inciso 2. A alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. E, inciso 3. A revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Os contratos paritários são aqueles que se opõem aos contratos de adesão. A norma cria uma presunção de que todos os contratos civis são paritários, civis inclui-se os empresariais, e não de adesão, só pelo fato de não serem contratos de consumo. Este seria um erro clássico, já que havia sido apontado e dirimida a dúvida pelo enunciado 171 do CJF, que deixa claro que existem vários contratos civis de adesão, e a prova disso é o legislador ter se preocupado com essa situação, colocando no Código Civil os artigos 423 e 424, que reconhecem e protegem o contrato de adesão civil. Por exemplo, a locação de imóveis urbanos e as fianças locatícias, por exemplo, são contratos civis. Para 90% desses contratos são celebrados na forma de adesão, sobrando um pequeno percentual quando há grandes imóveis e corporações envolvidas, pois não podemos esquecer, inclusive, que na papelaria, na empresa, e não esqueça que empresário também, gente, é o microempreendedor individual também, o MEI, viu? Se compra um bloco de contrato de locação de imóvel urbano para a grande população contratar com modelos pré-definidos. Exemplos práticos de aplicação do princípio da função social do contrato. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, o artigo 108 do Código Civil. O citado artigo reconheceu que não se pode impedir que o contrato seja acessível a qualquer pessoa, pois cria uma regra que onera as partes, obrigatoriedade de escritura pública em certos casos. Porém, se permite que as pessoas menos favorecidas fiquem dispensadas dessa exigência na hipótese de a negociação envolver imóveis de valor inferior a financiários mínimos, podendo o contrato ser feito por instrumento particular.
Uma segunda aplicação da função social está no artigo 413 do Código Civil, que diz que, nesse artigo, entra da redução da redução por equidade da cláusula penal. Então, quando a obrigação for cumprida em parte, ou seu montante é manifestamente excessivo, a cláusula penal deverá ser reduzida. E, de acordo com o citado artigo, o critério redutor é o da equidade, tendo o critério da proporcionalidade sido revogado juntamente com o artigo 116 do Código Civil. Então, o critério passa a ser da equidade. Alguns autores entendem que o citado artigo apresenta a função social da cláusula penal, uma vez que se permite a ocorrência da justiça nas relações contratuais que trazem multa pecuniária, já que se trata de uma redução equânime. Já a função social da cláusula penal pode ser verificada no conteúdo dos enunciados 355 e 356 do CJF. Como já foi afirmado também, o artigo 2035, parágrafo 1 do Código Civil, prevê expressamente que a função social do contrato é precedida de ordem pública, podendo desta forma ser reconhecida de ofício pelo juiz. Terceiro exemplo da aplicação da função social do contrato está nos artigos 123 e 24 do Código Civil, que são aplicáveis aos contratos de adesão civil, pois trazem o princípio da equivalência material. Então, o artigo 423 do Código Civil, que se inspirou no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, possui o seguinte conteúdo. Artigo 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Bom, já o artigo 424 do Código Civil se inspirou no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, ao afirmar que, nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente ao direito resultante da natureza do negócio. Então, por exemplo, temos a aplicação no artigo 424, que citamos da fiança locatícia. O artigo 827 do Código Civil prevê o benefício de ordem como direito resultante do negócio da fiança. O artigo 828 do mesmo Código permite que haja renúncia a tal benefício. Então, se não houve discussão das cláusulas contratuais, existe, no caso em tela, um contrato de adesão. O benefício de ordem é um direito resultante da natureza do contrato de fiança, diante do que a renúncia ao benefício de ordem, dessa forma antecipada, é nula. Outro exemplo é a cláusula da assunção da responsabilidade por caso fortuito e força maior, autorizada pelo caput do artigo 393 do Código Civil, mas que retira do aderente um direito resultante da natureza do negócio e que, por isso, não pode prejudicá-lo. Também se cita o artigo 448 do Código Civil, que trata da cláusula non praestenda evictione, em que é possível pactuar a exoneração da responsabilidade pela evicção, mas se pactuar contra a adesão representa uma renúncia antecipada do aderente a um direito na natureza do negócio. Então, por isso que essa cláusula de renúncia à evicção, ela não pode ser adotada antecipadamente contra a adesão. Um quarto ponto da aplicação da função social do contrato está no artigo 425 do Código Civil, que autoriza a possibilidade de as partes criarem um contrato que não está tipificado pelo Código Civil. Os contratos típicos, já dissemos, são os que são já previstos na legislação, e os atípicos são os que podem ser criados. O contrato atípico não é um contrato sem nome, já falamos sobre isso, e no de hospedagem, como já dissemos, por exemplo, inclui os contratos de locação de coisa, locação de serviços e depósito, e não está previsto em lei, mas é composto por vários contratos típicos. Uma quinta aplicação da função social do contrato está no artigo 426 do Código Civil. Então, o citado artigo proíbe o pacta corvina, atualmente denominado pacto sucessório, e reconhece a função social do contrato como ato inter vivos, vedando que seja objeto de contratação de herança de pessoa viva. Uma sexta aplicação é a tese da frustração do fim do contrato,
prevista no enunciado 166 do CJF, que tem o seguinte sentido: a frustração do fim do contrato, como hipótese que não se confunde com a impossibilidade de pressão excessiva, tem guarida no direito brasileiro pela aplicação do artigo 421. Então, essa tese, enquanto origem do direito inglês, sua aplicação se dá quando ocorrer a impossibilidade da prestação, ou seja, quando o contrato perdeu o seu objeto, hipótese em que deverá ser extinto. No Brasil, reconhece que é difícil aplicar essa tese, pois o pronunciamento jurídico não adota a teoria da causa, como acontece em alguns países europeus, em que seria requisito da validade do contrato a indicação de sua causa ou origem. Assim, só se pode aplicar a citada tese no caso de contratos indicarem a sua causa de forma minuciosa. O que seria equivalente, fazer uma digressão aqui, com os motivos do ato administrativo, como se fosse essa comparação, e a aplicação nos termos motivos determinantes, por exemplo. É uma boa observação, portanto. Vamos agora falar sobre o princípio da boa-fé objetiva. A boa-fé, ela no direito pode ser entendida como sendo subjetiva ou objetiva. A boa-fé subjetiva está ligada a um estado psicológico de crença na existência de um direito ou ignorância de um certo fato. Ela não é um princípio de direito contratual e está presente em vários artigos do Código Civil, como os artigos 309, 1242 e 1561. Já a boa-fé objetiva, que aí não vou falar aqui o alemão, porque infelizmente não sei falar alemão, estabelece a regra da conduta baseada em deveres que serão inerentes a qualquer negócio jurídico. Então, tem a boa-fé objetiva 3 funções: a ativa, a reativa e a interpretativa. A função ativa da boa-fé se verifica nos deveres anexos ou acessórios, que não se derivam da vontade das partes, tais como os deveres de lealdade, cooperação, informação e segurança. Já os deveres anexos estão implícitos em qualquer tipo de contrato, por se tratar de uma conduta esperada pelo legislador. Serão exemplos dos deveres anexos da boa-fé objetiva: primeiro, dever de cuidado em relação à outra parte; segundo, dever de colaboração ou cooperação; terceiro, dever de respeito à confiança; quarto, dever de informação quanto ao conteúdo do negócio jurídico; quinto, o dever de lealdade; sexto, o dever de agir conforme a equidade e a razoabilidade. E esse rol, ele é números apertos, sendo um rol exemplificativo. De acordo com o enunciado 24 do CJF, a vinculação dos deveres anexos à boa-fé objetiva acarreta inadimplemento contratual independentemente de culpa, o que gera, consequentemente, responsabilidade civil objetiva, consoante enunciado 37 do CJF, e que se chama violação positiva do contrato. Já a função reativa, ela gera a responsabilidade dos contratantes antes da celebração do contrato, até a sua conclusão, em sua execução e mesmo após o seu término, conforme o artigo 422 do Código Civil. Essa responsabilidade não termina com o fim do contrato, pois então surge a responsabilidade decorrente da culpa pós-pactum finitum. Assim, verifica-se que a boa-fé objetiva deve estar presente em todas as fases do contrato, ou seja, na fase pré-contratual, na fase contratual e na fase pós-contratual, conforme enunciados 25 e 170 do CJF. A fase de negociações preliminares é a primeira fase de negociação do contrato. Esta fase, em regra, não vincula as partes, porém haverá responsabilidade civil se, violada a boa-fé objetiva, existir expectativa de contratação em decorrência da culpa in contraendo. Um exemplo disso, de violação da boa-fé objetiva na fase pré-contratual, é o caso chamado caso dos tomates, no Rio Grande do Sul. Esse caso é bem famoso. No encerrar da década de 1980, pequenos produtores rurais do Rio Grande do Sul plantavam tomates com sementes fornecidas pela Companhia Industrial de Conservas Alimentícias, a SICA. Na safra de 87 para 88, a empresa distribuiu sementes a fornecedores como era costumeiro. Costumeiro, tá vendo? Recusou-se, entretanto, a adquirir a produção
acarretando prejuízo em razão da quebra da confiança despertada nos produtores antes da elaboração do contrato. O TJ do Estado, em um posicionamento vanguardista, entendeu que a SICA havia agido em desconformidade com os ditames da boa-fé objetiva, a despeito da legalidade de sua conduta, né, apesar de ter sido uma conduta, não era uma conduta ilegal, era uma conduta legal, e incutiu-lhe responsabilidade pelos danos advindos da ruptura injustificada das negociações. Também se verifica a possibilidade de violação da boa-fé objetiva em relações pré-contratuais trabalhistas, como a promessa de contratação frustrada na fase pré-contratual, com dano moral, em que, estou pegando aqui um julgado, tá? Tendo havido entrevista, fase admissional, abertura de conta para recebimento de salário e entrega de documentação, existe a formação de um pré-contrato, fase em que também as partes devem respeitar os princípios da boa-fé objetiva consagrados no artigo 422 do Código Civil. Então, a promessa de contratação frustrada por parte da reclamada caracteriza a afronta à boa-fé, gerando a obrigação de indenizar o empregado pela falsa expectativa criada. Recurso da reclamada que se nega provimento. Bom, na fase pós-contratual, algumas obrigações perduram, mesmo quando o contrato tendo sido extinto, motivo pelo qual a inobservância da boa-fé objetiva gera responsabilidade civil pela decorrência da culpa pós-pacto finitum. Também é possível a boa-fé objetiva ser violada na fase pós-contratual das relações trabalhistas. Segue aqui mais um julgado, responsabilidade civil pós-contratual, ato lesivo à boa fama da ex-empregada, dano moral. A reclamante logrou comprovar que o reclamado, diante de novo emprego ou simples proposta, comunicava-se com um novo ou potencial empregador, maculando sua imagem. A conduta antijurídica e lesiva à boa fama da ex-empregada viola o princípio da boa-fé objetiva, que deve orientar os parceiros contratuais na celebração e execução do contrato, assim como nas fases pré- e pós-contratual. Confirma-se por isto que a recolhida sentença condenou o reclamado ao pagamento de danos de indenização, pagamento de indenização de danos morais. Por fim, a função reativa é a utilização da boa-fé objetiva como exceção, ou seja, como defesa, em caso de ataque do outro contratante. Trata-se da possibilidade de defesa em que a boa-fé objetiva possibilita, em caso de ação judicial injustamente proposta por um dos contratantes. São exemplos de aplicação da função reativa da boa-fé objetiva. Temos a suppressio, que é a Verwirkung para os alemães, que é a perda de um direito pelo seu não exercício no tempo, e a surrexio, que é justamente a Erwirkung para os alemães, que é a aquisição de direito que não está previsto. Temos também um venire contra factum próprio, que deriva da frase nemo potest venire contra factum próprio, que é a vedação ao comportamento contraditório. Temos também o tu quoque, que deriva do grito de dor do imperador Júlio César ao ser esfaqueado na escadaria do Senado Romano, em março de 44 a.C., que fala tu quoque brute fili mi. O significado da frase é: não faça para o outro o que não desejas para si. Os 4 institutos acima poderiam ser encontrados no artigo 330 do Código Civil, que estabelece que o pagamento reiteradamente feito em outro lugar, outro local, faz presumir a renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Tendo a vida portável, que é paga no domicílio do credor, e o devedor tendo que ir a pagar de 18 meses, e por 8 meses o credor for feito o contrário, for até o domicílio do devedor para receber, ocorre a suppressio para ele, pois ele perde um direito por não tê-lo exercido. Já para o devedor, ocorre a surrexio, pois ele ganha um direito que não estava previsto. Se o credor não for receber e alegar inadimplemento numa ação judicial, ocorreria o venire contra facto próprio, proibido por ferir a expectativa que foi criada e que não deve ser frustrada, tu quoque. Então, os 4 aqui se interligam. Esse parágrafo englobou bem o funcionamento das 4 coisas. Outra função reativa é o duty to mitigate the loss, que significa o dever de o credor mitigar a própria perda. O Instituto tem origem no artigo 74 da Convenção de Viena,
de 1980, essa convenção, e que, segundo o enunciado 169 do CJF, apresenta culpa delitual, pois afirma que o princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo. Mas a aplicação do referido instituto está no contrato de fiança locatícia. Como a lei de locação não deu legitimidade para que o fiador pudesse ingressar com ação de despejo, é possível que o locador, um contrato de 30 meses, garantido por fiança, proponha a competente ação somente no 29º mês, no caso de nunca ter recebido o pagamento de aluguel, para fazer uma poupança forçada, já que cobrará do fiador 29 meses de aluguel, com multa, juros, atualização monetária e honorários advocatícios. E seria imoralidade que viola a boa-fé objetiva. Também quero comentar aqui sobre isso, as recentes mudanças que o Código do Consumidor trouxe com relação ao consumidor superendividado, especialmente com relação à conscientização do consumidor do uso responsável do crédito. Também está aqui, eu acho que eu também entendo como sendo uma aplicação desse pressuposto. O STJ acatou essa tese no RESP 758-518, Juiz do Paraná, e é importante dizer isso. Também temos ainda uma função chamada interpretativa da boa-fé objetiva, consagrada no artigo 103 do Código Civil, e que serve para balizar a interpretação do contrato, e a função de controle, descrito no artigo 137 do Código Civil, que serve para estabelecer o conceito de abuso do direito para acarretar a responsabilidade civil. Aí chegamos agora num princípio que a gente já chegou a falar um pouquinho sobre ele, que é da intervenção mínima. Esse princípio está previsto expressamente no artigo 121 do Código Civil, em razão da nova redação dada ao dispositivo pela Lei de Liberdade Econômica. A lei, né, vamos falar de novo o número dela, 13.874/2019. Trata-se da regra que determina que o Estado deve intervir o mínimo possível nas relações entre os particulares, por entender que seriam as partes capazes de se autorregulamentarem. Com isso referido à lei, incluiu no Código Civil, artigo 421-A, que estabelece que a presunção relativa de contratos civis e empresariais, que eles seriam simétricos. Em presunção relativa, não absoluta, tá? Então, já foi mencionado anteriormente que na locação de imóvel urbano e de fiança locatícia, o contrato é civil, mas na esmagadora maioria dos contratos celebrados geralmente no Brasil, não existe simetria, pois eles não são paritários, mas sim de adesão. Com isso, entende-se ser um erro presumir que só por se tratar de contrato civil haveria paridade e simetria. E para piorar, a norma estabelece que por se tratar de contrato civil, primeiro, as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para sua interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão e resolução. Se for adesão, então, né, já era. Segundo, a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. E terceiro, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Então temos um erro aqui que deverá ser consertado pela nossa jurisprudência com o passar do tempo. Outro princípio é da força obrigatória do contrato, que também é conhecido como pacta sunt servanda. O pacto deve ser respeitado ou cumprido, e tal princípio não tinha sido eliminado no direito contratual, porém sua aplicação se dava nos contratos paritários. Isso pode ser confirmado no enunciado 23 do CJF, que afirma que a função social do contrato, prevista no artigo 421 do novo Código Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes os interesses meta-individuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana. Então, a função social do contrato busca resolver problemas em contrato de adesão, enquanto o pacta sunt servanda seria uma exceção aos poucos contratos simétricos existentes nas relações privadas em geral. Com o advento da Lei de Liberdade Econômica, a Lei 13.874, de 2019, o pacta sunt servanda voltou a ganhar força, como aconteceu na época do liberalismo, em que antecedeu ao da solidariedade social, pois a nova redação do 421 e o novo 421-A, todos do Código Civil, deixam claro que, primeiro, o Estado juiz não deve intervir nas relações contratuais quando demandas forem questionar o conteúdo do contrato do Poder Judiciário, o que seria intervenção mínima. Segundo,
As partes negociantes são livres e iguais para estabelecer os parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais. Terceiro, que as partes poderão definir os pressupostos da revisão judicial ou da resolução, como, por exemplo, renunciar ao dia de realizá-la, já que são iguais. 4. A alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada, pois, em face da igualdade existente entre elas, há a possibilidade de discuti-los amplamente e, em quinto plano, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Com isso, pergunta-se, em que mundo vivemos? Como que ele está nas 5 premissas falsas acima apontadas, né? Então, muito complicado. É complicado isso. Então, os contratos entre grandes corporações podemos pregar a rigidez da lei, mas entre pessoas economicamente fortes e outras fracas, como por exemplo o MEI do outro lado, essas últimas merecem proteção. E também pegue os princípios que a gente falou antes do consumidor, da questão da sua teoria mitigada, etc. Bom, temos ainda o princípio da relatividade dos efeitos do contrato. Então, o contrato não vincula nem prejudica a terceiros, porque o Instituto de Direito Pessoal, salvo se o terceiro quiser ou se a lei determinar. Este princípio é a aplicação da res inter alios, acta. Excepcionalmente, o contrato pode gerar efeitos contra terceiros, tais como nas seguintes hipóteses. Primeiramente, a estipulação a favor de terceiros, presente no artigo 436 ao 438 do Código Civil, que é que o contrato que gera efeitos para alguém que não é parte dele, como por exemplo o contrato de seguro de vida. A doutrina diz que são efeitos exógenos, o efeito do contrato gerar consequências fora do contrato. Também temos a promessa de fato terceiro, artigo 439 e 440 do Código Civil. Se alguém faz promessa de conduta de terceiro sem que este saiba, responderá perante o contratante. Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for cônjuge do promitente, dependendo da sua anuência do ato a ser praticado e desde que, pelo regime do casamento, a indenização de algum modo venha a cair sobre seus bens. Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem e se este, depois de se ter obrigado, faltar à prestação. Também temos o contrato com pessoa a declarar, conforme artigos 467 e 471 do Código Civil. No momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes, como numa convenção chamada de pro amico eligendo. Essa pessoa é denominada electus. Essa indicação deve ser comunicada à outra parte no prazo de 5 dias da conclusão do contrato, se outro não tiver sido estipulado. A aceitação da pessoa nomeada não será eficaz se não se revestir da mesma forma que as partes usaram para o contrato. E a pessoa nomeada em conformidade com as regras dispostas adquire os direitos e assume as obrigações decorrentes do contrato a fim do momento em que este for celebrado. O contrato será eficaz somente entre os contratos originários nos seguintes casos. Primeiro, se não houver indicação de pessoa ou se o nomeado se recusar a aceitá-la. Segundo, se a pessoa nomeada era insolvente e a outra pessoa o desconhecia no momento da indicação. E na hipótese de a pessoa nomear ser incapaz ou insolvente no momento da nomeação, o contrato produzirá seus efeitos e dos contratos originários, motivo pelo qual se verifica que não há prejuízo para a parte que aceita essa forma de contratação. No que tange ao consumidor por equiparação, artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, chamado de bystander, esse artigo se equipara ao consumidor todas as vítimas do evento danoso, sejam estas das partes do contrato de consumo ou não. Também temos, como eficácia externa, a tese da tutela externa do crédito, enunciado 21 do CJF, trata-se de caso em que o terceiro alicia uma das partes a não cumprir o contrato. Esta tese tem aplicação no Brasil em decorrência dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. E no caso do contrato de prestação de serviços, encontramos no Código Civil menção expressa, como no caso do artigo 608, que estabelece ser devida a indenização do valor do que ao prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, houvesse de caber durante 2 anos. Essa é a tese que consagra a chamada teoria do terceiro cúmplice, que gera a responsabilidade civil para quem
com culpa ou dolo, age no intuito de prejudicar contrato. Tal teoria já vem sendo aplicada pelo STJ, inclusive em contratos administrativos. Temos também uma sexta aplicação da tutela externa, dos efeitos externos do contrato, que é na cláusula de vigência da Lei de Locações, a Lei 8.245 de 91. Segundo o artigo 8º, se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato com prazo de 90 dias para desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver registrado, conforme o artigo 167, inciso 1, item 3, da Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73, e tivesse registro junto à matrícula do imóvel. Entrando agora na formação do contrato, nós sabemos que existem 3 fases de elaboração de um contrato. A primeira, que trata das negociações preliminares, também chamada de pontuação ou fase de proposta não formalizada, e nessa fase haverá debates prévios, tratativas sem vinculação das partes, salvo se ocorrer expectativa de contratação, o que gera responsabilidade civil pré-contratual fundada na culpa incontraendo. Por exemplo, negociações preliminares, citamos cartas de intenções. Bom, a segunda fase é a de proposta, de policitação ou obilação, que são os artigos 425 a 435 do Código Civil. Nesta fase, há uma proposta formalizada que obriga quem formulou, ou seja, o proponente, que é o policitante ou solicitante, o obilato, ou policitado ou solicitado, é o destinatário da proposta. O destinatário não fica vinculado, pois há a obrigação exclusiva do proponente. O obilato pode ser pessoa indeterminada, pois na visão moderna do contrato existem as ofertas ao público, que é uma verdadeira proposta vinculante, comportando algumas reservas quando encerra os requisitos essenciais do contrato, salvo se o contrário, resultado das circunstâncias ou dos usos conforme o artigo 129 do Código Civil. A oferta ao público pode ser revogada pela mesma via de sua divulgação, desde que ressalvada essa faculdade na oferta realizada. Então, de acordo com o artigo 128 do Código Civil, não haverá vinculação do proponente nos seguintes casos. Não haverá. Primeiro, se a proposta feita sem prazo, a pessoa presente não foi imediatamente aceita pelo obilato. Para o contrato ser celebrado entre as pessoas presentes, interpresentes, tem de haver facilidade de comunicação, não ser necessária exclusivamente a presença física. Verifica-se assim que o critério é temporal e não espacial, como, por exemplo, citar o contrato celebrado por telefone, por WhatsApp, etc. Os contratos celebrados entre presentes são denominados contratos em declarações consecutivas. Segundo ponto, se a proposta feita sem prazo, a pessoa ausente tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente, que é o prazo moral. Para o contrato ser celebrado em pessoas ausentes, interabsentes, é necessário que não exista facilidade de comunicação, como, por exemplo, citar o contrato celebrado por correspondência epistolar ou por e-mail, já que nesse último caso a transmissão da informação não é online. Os contratos celebrados entre ausentes são denominados contratos com declarações intervaladas. E a expressão tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente significa um preceito legal indeterminado, já que não há especificação no prazo necessário, haja vista que ele dependerá da situação concreta, por isso que é chamado de prazo moral. Terceiro, se a proposta foi feita à pessoa ausente e não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado, então também vai, no caso, a proposta não vai poder ser, no caso, obrigada, né? Quarto ponto, se antes da proposta ou simultaneamente a ela chegar ao conhecimento da outra parte, que é o obilato, a retratação do proponente com relação ao contrato com declarações intervaladas, aquele formato de pessoas ausentes. Então se questiona, qual que é o momento da sua formação? Então, para responder essa pergunta, tem duas teorias.
Primeira teoria, da cognição ou informação, que dispõe o contrato se forma no momento da ciência da aceitação pelo ofertante. A segunda teoria, a da agnição ou declaração, que dispõe que a aceitação se aperfeiçoa no momento em que o obilato declara que aceita a proposta. O Código Civil adota a teoria da agnição, que admite duas subteorias. A recepção, quando o proponente recebe a citação do obilato, e da expedição, quando o obilato expede a resposta para o policitante com a sua aceitação. É controvertida a posição doutrinária quanto à subteoria adotada pelo Código Civil, porque, em regra, pode-se afirmar que o Código adotou a teoria da agnição na subteoria da expedição, artigo 64, caput, já que o contrato entre ausentes se forma quando a aceitação é expedida pelo obilato. O Código Civil, porém, também adota a teoria da agnição na subteoria da excepção, conforme artigos 434, incisos 1, 2 e 3, formando o contrato entre ausentes quando a resposta é recebida pelo proponente. Essa teoria é a exceção, aplicando os seguintes casos. Primeiro, considera-se inexistente a aceitação se antes dela, ou com ela, chegar ao proponente a retratação do aceitante. Segundo, se o proponente se comprometeu a esperar a resposta. Terceiro, se a citação não chegar no prazo dado. Segundo o enunciado 173 do CJF, ao contrato formulado pela internet entre ausentes, que é por e-mail, aplica-se a teoria da agnição na subteoria da recepção por suposta falta de segurança. Primeiramente, tem que se entender que se o obilato alterar a proposta, ele passa a ser o proponente, pois aí teremos a contraproposta conforme o artigo 431 do Código Civil. Segundo, que é possível a aceitação tácita de acordo com a previsão contratual expressa ou com os costumes, conforme o artigo 432 do Código Civil. Terceiro, que de acordo com o artigo 435 do Código Civil, o local do contrato é o mesmo em que ocorreu a proposta. Terceira fase, a da aceitação, é aquela em que o contrato se forma em decorrência da existência do choque de vontades entre contratante e contratado. Quando o contrato se forma, dois são os tipos que podemos encontrar: o contrato preliminar e o definitivo. O preliminar, previsto no artigo 462 a 466 do Código Civil, também chamado de contrato de promessa ou pré-contrato, trata-se de um contrato propriamente dito, haja vista que já possui o poder de vinculação. Esse contrato passa por todas as fases, inclusive a de aceitação, motivo pelo qual não pode ser confundido com as negociações preliminares, fase embrionária, na qual as partes estarão iniciando as tratativas para talvez chegar ao contrato. Segundo o contrato preliminar, vincula as partes, pois gera a obrigação de fazer o contrato definitivo e, conforme disposto no artigo 472 do Código Civil, deve ter todos os requisitos do contrato definitivo, exceto a forma. Duas são as espécies de contrato preliminar. Primeira, promessa unilateral do contrato ou contrato por opção, artigo 466 do Código Civil. As duas partes celebram um instrumento e apenas uma delas assume o compromisso de celebrar o contrato definitivo e a outra parte tem apenas uma opção. Exemplo disso é o contrato de arrendamento mercantil ou leasing, porque nesse tipo de contrato temos uma locação em que o arrendatário, locadora, possui a opção de adquirir o bem após o período do arrendamento. O correto é fazer a opção de compra no final do prazo da locação, pois se a parte já sabe desde o início do contrato que deseja comprar, não se deve celebrar esse contrato, mas uma compra e venda. Porém, a súmula 293 do STJ estabelece que a cobrança antecipada do valor residual garantido, que é o VRG, não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil. Assim, para citar a súmula, o exercício da opção de compra no início do arrendamento não descaracteriza o leasing. Também temos a promessa bilateral de contrato. As duas partes celebram o instrumento e assumem o compromisso de concluir o contrato definitivo, com a obrigação de fazer. E essa modalidade encontra-se normatizada nos artigos 463 a 465 do Código Civil. Na parte de contrato sem espécie, no caso, a gente sempre costuma falar sobre a promessa de permuta e a promessa de doação.
Com relação a bens imóveis, o compromisso bilateral de contrato pode ocorrer de duas formas. Podemos ter, primeiro, uma promessa bilateral de compra e venda de imóvel, que nesse caso não há necessidade de registro na matrícula do imóvel para gerar a obrigação de fazer. Isso se dá em razão de enunciado 30 do CJF determinar que a leitura do parágrafo único do 463 do Código Civil não deve ser feita como um dever, mas sim como uma faculdade que deverá ser exercida para a obtenção de efeitos perante terceiros. Assim, são promessas de compra e venda. Não prevê cláusula de arrependimento, duas são as saídas que podem ser adotadas. Situação 1. Ingressar com ação de obrigação de fazer para que a outra parte outorgue a escritura definitiva, artigo 497 do Código do CPC 2015. Nesta mesma ação, esgotado o prazo, o juiz outorga a escritura, desde que depositado o preço, artigo 464 do Código Civil. Neste caso, verifica-se que o efeito é similar ao da adjudicação compulsória, e conferir com isso o artigo 464 do Código Civil, a súmula 239 do STJ e o enunciado 95 do CJF. Segundo, para a súmula 239 do STJ, o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Situação 2. Se não tiver interesse no imóvel, poderá pleitear perdas e danos, consoante o artigo 465 do Código Civil. Também temos a promessa irretratável de compra e venda de imóvel registrado na matrícula, conforme artigos 1417 e 1418 do Código Civil. Não se trata de contrato preliminar, mas sim um direito real de aquisição do promitente comprador à coisa alheia. Já é a obrigação de dar em face do direito real de aquisição, por isso se fala em ação de adjudicação. Várias podem ser as espécies de contrato preliminar, e motivo pelo qual vale a pena ressaltar o trabalho de Tarcísio Teixeira, que afirma ser possível existir a promessa de locação, de shopping center, de sociedade, de trespasse, de cessão do controle acionário, de prestação de serviço empresarial, de trabalho, de franquia, de agência de distribuição, de consórcio, alienação fiduciária, de mandato, entre outros. No âmbito trabalhista, esse instituto pode ser identificado no período compreendido entre a notícia da contratação do empregado e a elaboração do contrato, como, por exemplo, nessa jurisprudência aqui, que a gente já falou, que é da abertura da conta, que a gente já mencionou ali adiante. Apesar do Código Civil exigir que o contrato preliminar ser levado a registro, no âmbito trabalhista, se admite a forma verbal com respaldo no artigo 443 da CLT, o qual prevê a possibilidade de contratação. Nesse contexto, constata-se o aumento do número de ações para justiça do trabalho pela indenização por danos morais e materiais por não cumprimento de um pré-contrato. Bom, aumento até a forma trabalhista, né? Convenhamos. Isso ocorre porque, em muitas situações, o empregado, com a notícia de sua contratação pelo futuro empregador, acaba se desligando do atual empregador para assumir novas responsabilidades. Entretanto, em alguns casos, o trabalhador se depara com o cancelamento dessa nova contratação, acaba gerando transtornos de ordem material e moral. Já o contrato definitivo, ele se forma pelo choque de vontades que gera a responsabilidade civil contratual em função da criação do vínculo entre as partes, conforme o artigo 389, 390, 391, todos do Código Civil. Agora vamos falar sobre as garantias contratuais. Primeira, a garantia dos vícios contratuais. Os vícios contratuais são aqueles que atingem a coisa que foi adquirida, não se confundindo com os vícios do negócio jurídico, que atingem a vontade, como erro e dolo, por exemplo. Os vícios do consentimento, que são erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo, recaem sobre a vontade, enquanto o vício redibitório recai sobre a coisa. Os vícios contratuais podem ser redibitórios, previstos no Código Civil, vício do produto do serviço, previsto no CDC. O vício redibitório é um vício oculto que torna a coisa imprópria para uso, a que se destina ou diminui o valor e que tenha sido adquirida por contrato comutativo, aquele em que as partes já sabem qual será a prestação ou por doação onerosa, como artigo 441 a 446 do Código Civil. Já o artigo 540 do Código Civil contempla dois tipos de doação onerosa. A doação remuneratória, que é aquela feita em remuneração ao serviço prestado, e a doação modal ou mediante encargo, em que a parte deve
Deve cumprir com o ônus jurídico. O artigo 1116 do Código Civil de 16 estabelecia que não se podia reclamar vícios redibitórios se a aquisição tivesse sido feita em asta pública. Isso aqui é um problema, viu? Porque na lei de falência fala outra coisa diferente, mas tudo bem. Como a citada regra não se reproduzia no Código Civil vigente, entende-se que com ela se tornou possível reclamar os vícios redibitórios, mesmo que a aquisição tenha sido feita em asta pública. Já o vício oculto é aquele que não se pode ser descoberto com um simples exame, pois necessita da análise pericial, técnica, para ser encontrado. Existindo vícios redibitórios, podem ser propostas as seguintes ações edilícias. Temos a ação estimatória, ou quanti minores, que é aquela em que se busca o abatimento do preço pago pela coisa viciada. E temos a ação redibitória, que é aquela em que se busca a extinção do contrato mais perdas e danos. As perdas e danos dependem da prova da má-fé do alienante. Os prazos descritos no artigo 455 do Código Civil para o opositor da defesa das ações são: se o bem for móvel, 30 dias, se o bem for imóvel, 1 ano. Em ambos os casos, é contada a entrega efetiva do bem, da tradição. E a forma de contagem do prazo, em muitos casos, pode ser injusta, motivo pelo qual o citado artigo estabelece 2 exceções a essa regra. Se a pessoa já estava na posse, o prazo se conta da alienação, reduzindo-se à metade. Se o vício, por sua natureza, só pudesse ser conhecido posteriormente, conta-se o prazo a partir daí, até o máximo de 30 dias para os bens móveis e 1 ano para os bens imóveis. Em venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão estabelecidos em lei especial ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se os prazos acima vistos, se não houver regras disciplinando a matéria. Conforme mencionado no artigo, os prazos são decadenciais, já que as ações edilícias são predominantemente desconstitutivas, conforme enunciado 28 do CJF. A decadência, em regra, não suspende ou interrompe, porém o artigo 207 do Código Civil estabelece que isso pode acontecer se houver previsão legal específica. No artigo 446 do mesmo Código, há uma causa impeditiva da decadência, pois na fluência da cláusula de garantia descrita em contrato, não ocorre o prazo descrito na lei, desde que o adquirente, em 30 dias, a partir do aparecimento do vício oculto, denuncie a sua existência para o alienante. Uma outra garantia da evicção, porque a evicção encontra-se descrita nos artigos 447 a 457 do Código Civil e pode ser conceituada como a perda da coisa por força de decisão judicial ou a apreensão administrativa adquirida em contrato oneroso, mesmo que em asta pública. O STJ possui julgados emitindo entendimento de que, em caso de perda da coisa por apreensão administrativa, também é possível falar em evicção, como no caso do RESP 1.047.882 do Rio de Janeiro. Cita-se o exemplo da hipótese de o locador vender o imóvel alugado sem dar ao locatário direito de preferência, e este, descobrindo posteriormente, resolve exercer tal direito por meio da ação adjudicatória, regulamentado no artigo 33 da Lei do Inquilinato, a Lei 8.245/91, sendo dela vitorioso. Nesse caso, o réu adquirente perderia a propriedade do imóvel por força de decisão judicial, ocorrendo para ele a evicção. São partes no contrato de evicção o evicto, o é vencido, que é a pessoa que perde a coisa, e o alienante, que é a pessoa que transferiu a coisa que foi perdida ao evicto. E o evictor, o é vencente, que é a pessoa que ganha a coisa por decisão judicial. A responsabilidade pela evicção decorre de lei, não necessitando de previsão contratual expressa para se ter essa garantia. Podem, porém, as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir tal responsabilidade, consoante artigo 458 do Código Civil, exceto em contrato de adesão, por força do artigo 424 do mesmo Código. Quanto ao reforço da responsabilidade pela evicção, o valor máximo aceito pela doutrina será o dobro do valor da coisa, ou seja, paga-se 2 vezes o valor da coisa perdida. A cláusula que diminui ou exclui a responsabilidade pela evicção recebe o nome de non praestenda evictione. E o pacto que afasta a responsabilidade pelos prejuízos da evicção nem sempre afasta a necessidade de devolver o valor da coisa, mas não somente exonera o pagamento das perdas e danos.
Existe uma fórmula de Walsh de Barros Monteiro que explica isso. Então, a fórmula, temos uma primeira fórmula que é a seguinte: cláusula expressa excluindo a responsabilização pela evicção, mais ciência específica do risco por quem adquire, é igual a isenção total da responsabilidade pelo alienante. Neste caso, o alienante não terá que devolver o valor ou pagar perdas e danos. Segunda fórmula, cláusula expressa, mais ignorância do risco ou não tê-lo assumido, é igual a responsabilidade limitada ao preço da coisa, que exclui benfeitorias e perdas e danos. Terceira fórmula, omissão da cláusula. Isso vai gerar uma responsabilidade total do alienante, haja vista a existência de uma garantia legal no artigo 450 do Código Civil. Segundo o artigo 450 do Código Civil, considera-se responsabilidade total o direito do evicto de receber, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou, primeiro, a indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir, segundo, a indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultaram da evicção, terceiro, as custas judiciais e os honorários do advogado por ele constituído. E considerando que a evicção pode ser total ou parcial, a gente tem que também verificar as situações de evicção parcial. Parcial é evicção que gera uma perda inferior a 100%. O Código trabalha com duas hipóteses: evicção parcial considerável, 50% a 99%, e evicção parcial não considerável, 1% a 49%. Se for considerável, aquela de 50% a 99%, pode ser pedida a extinção do contrato mais perdas e danos, ou restituição de parte do preço correspondente ao valor do desfalque sofrido, que é uma espécie de abatimento do preço. Se, porém, a evicção não for considerável, caberá somente pedido de indenização. Então, o preço, seja da evicção total ou parcial, será do valor da coisa na época em que se venceu e proporcional ao desfalque sofrido no caso da evicção parcial. Subsiste para o alienante essa obrigação, ainda que a coisa alienada esteja deteriorada, exceto havendo dolo do adquirente. E se o adquirente tiver oferido vantagens das deteriorações e não tiver sido condenado a indenizá-las, o valor das vantagens será deduzido da quantia que lhe houver de dar ao alienante. As benfeitorias necessárias ou úteis, não abonadas ao que sofreu evicção, serão pagas pelo alienante. Mas, se as benfeitorias abonadas ao que sofreu evicção tiverem sido feitas pelo alienante, o valor delas será levado em conta na restituição devida. Não pode o adquirente demandar pela evicção se saber que a coisa era alheia ou litigiosa. E com a entrada em vigor do CPC 2015, o artigo 456 do Código Civil foi revogado expressamente pelo artigo 1072 do CPC. Já o artigo 70, inciso 1 do CPC 63 foi revogado e o artigo 125, inciso 1 do CPC 2015 estabelece que a denunciação da lide na evicção é facultativa. Então, o enunciado 29 do CJF perdeu seu suporte fático e restou prejudicado sua aplicação, pois o estado da arte atual do sistema jurídico está de acordo com a jurisprudência do STJ, que já tinha consolidado pacificamente o sentido de sua facultatividade. Portanto, sepulta-se por completo, a partir da entrada em vigor do CPC 2015, a discussão sobre a facultatividade ou obrigatoriedade da denunciação da lide na evicção, pois o artigo 125, inciso 1, optou pela facultatividade, nessa e outras hipóteses nele contidas, nessa forma de intervenção de terceiros. Bom, agora vamos falar sobre a revisão judicial dos contratos. Primeiro temos que lembrar que a ideia de relativização dos contratos não é inovadora, porque, inclusive, desde William Shakespeare, no seu contrato, quando escreveu O Mercador de Veneza, em 1598, ele já, na verdade, tratou disso, quando ele mostrava o contrato que o judeu Shylock celebrou com o mercador Antônio, que o primeiro fez um empréstimo de dinheiro para o segundo, dando 553 gramas da própria carne como garantia em caso de inadimplemento, que não poderia ser cumprido. E, por conta disto, na verdade, a gente acaba, na verdade, percebendo
que havia uma onerosidade excessiva com relação a tal situação. Essa cláusula, que é a cláusula que envolve a revisão dos contratos, que é a cláusula rebus sic stantibus, que vem aqui de uma expressão gigante, né? Ela, na verdade, ela tem o objetivo de permitir que numa relação contratual as coisas devam permanecer como são, mesmo que o contrato se prolongue no tempo e haja mudança de paradigma, pois o tempo e os fatos conseguem alterar a verdade. Ela surgiu na Idade Média, devido a filósofos católicos com a ajuda de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Bartolo seguidores, pois foi elaborado pelos pós-glosadores para determinar que todos os contratos dependentes de prestações futuras possuíam uma cláusula tácita de resolução e se as condições se alterassem profundamente. Porém, tal cláusula não apareceu no direito antigo, já começou a surgir na Idade Média, mas logo caiu no esquecimento. Depois voltou a aparecer no século XVIII, nos códigos germânicos, sendo uma vez esquecida e renascendo no século XX. Então essa cláusula rebus sic stantibus não se confunde com a teoria da imprevisão, pois a teoria exige a aplicação da ocorrência de um fato imprevisível. Com o Estado liberal, a cláusula rebus sic stantibus foi retirada dos códigos civis em boa parte do mundo, motivo pelo qual o Código Civil Código Civil 16 não fazia menção a ela, já que a mesma relativizaria o pacta sunt servanda, que era um princípio absoluto na época. Com o renascimento da revisão judicial do contrato ocorrido na França, em razão da instabilidade da moeda na decorrência das guerras de 1914 e 18, da guerra, né, de Primeira Guerra Mundial, com isso nasceu a Lei Fariot, de 21 de janeiro de 1918, na qual a rigidez contratual foi modificada, pois tal lei permitia a alteração ou a renovação de contratos antigos, atingidos por situações imprevistas na guerra, consagrando o princípio da revisão e a teoria da imprevisão. Por esse motivo é que a revisão judicial dos contratos prevista no Código Civil é diferente da descrita no Código do Consumidor. A revisão judicial do Código Civil vem contemplada no artigo 317 do Código, que diz: quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure quanto possível o valor real da prestação. Então, analisando o referido artigo, verifica-se que os requisitos da revisão judicial de contrato civil são: primeiro, um contrato bilateral, oneroso e comutativo. Então, verifica-se que, por exemplo, um contrato aleatório não pode ser objeto de revisão, salvo se tiver uma parte comutativa, como pode ser conforme enunciado 440 do CJF. A comutatividade do contrato a ser revisto é exigência que possui anuência no STJ em precedentes de recursos especiais. Por esse motivo, não se coaduna com a jurisprudência do STJ o enunciado 440, que estabelece ser possível a revisão ou a resolução por excessiva onerosidade em contratos aleatórios, desde que o evento superveniente, extraordinário e imprevisível não se relacione com a alha assumida no contrato. Segundo requisito, tem que ser o contrato de execução continuada, trato sucessivo ou diferida. Terceiro, prestação desproporcional, que é a lesão objetiva. 4, o motivo imprevisível. O que dificulta a aplicação do dispositivo é a exigência do motivo imprevisível, que é o motivo porque as partes, no momento de celebração do contrato, não podem prever. Segundo a jurisprudência, esse motivo imprevisível está ligado à economia e não à pessoa devedor. Porém, na economia, tudo é imprevisível, pela fato da ciência dinâmica. E essa imprevisibilidade na economia se dá quando há estouros ou quando o índice sai da faixa normalidade da oscilação. Então, dessa forma, para tentar dar uma efetividade ao dispositivo, o enunciado 17 do JF amplia o conceito de motivo imprevisível, afirmando que a interpretação da expressão motivos imprevisíveis, constantes no Código Civil, deve abarcar tanto causas da desproporção não previsíveis, como também causas previsíveis, mas resultados imprevisíveis. Por força do artigo 217 do Código Civil, percebe-se que foi adotada a teoria da imprevisão, mesclando-se com a teoria da onerosidade excessiva.
Porém, com os efeitos da modificação do texto pela lei da liberdade econômica, o estudo da revisão judicial do contrato civil se tornou hipótese excepcional que, para ser utilizado, a ser justificada pelo magistrado pela necessidade e aplicação do princípio da intervenção mínima dos poderes nas relações contratuais privadas, o que inclui o judiciário. E temos que verificar como é que a jurisprudência vai se comportar diante dessa principiologia. Então é importante lembrar que a Lei 14.010 de 2020, que institui o regime jurídico empresarial transitório, ligado à Covid-19 das relações dito-privado, estabeleceu um artigo 7 que não se consideram fatos imprevisíveis para os fins exclusivos dos artigos majoritariamente ligados ao tema, que são 317, já citado, 478, 479, 480 do Código Civil, o aumento da inflação, ou variação cambial, a desvalorização ou substituição do padrão monetário. E esta lei temporária, ela vigorou de 12 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020. Já o CDC, no artigo 6º, inciso 5, estabelece que é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos provenientes que as tornem excessivamente onerosas. Verifica-se no artigo acima que no Código do Consumidor, qualquer fato proveniente, previsível ou não, permite a revisão dos contratos. Por esse motivo, verificamos que o citado Código adotou a teoria da base objetiva do negócio jurídico, revisão por simples onerosidade, e não a teoria da imprevisão. Além disso, voltando ao regime jurídico empresarial transitório, foi dito que na execução de contratos incluídas as previstas no artigo 393, não terá efeito jurídico retroativo, mas a mesma norma estabeleceu que as disposições sobre revisão contratual previstas no Código do Consumidor não sujeitam a essa regra. Portanto, o CDC está fora do regime transitório. Também há de se falar que o contrato administrativo também pode ser objeto de revisão, porém não se aplicam as regras do Código Civil e do CDC, mas sim as leis administrativas. E é importante também lembrar que a origem da revisão no contrato administrativo está no fato do príncipe, que é a determinação geral ou imprevisível que onera ou impede a execução do contrato, repercutindo no contrato e provocando desequilíbrio financeiro e econômico que deverá ser restabelecido. E por isso o contrato administrativo deverá ser objeto de revisão no intuito de restabelecer seu equilíbrio econômico-financeiro em razão do seu rompimento ou por um fato proveniente de natureza imprevista e imprevisível, inclusive alinhado com o artigo 37 da Constituição de 88. Nessa parte administrativa, o artigo 75 da antiga Lei 8.666, ela falava sobre, com pressupostos, a ausência de elevação dos encargos do particular, ocorrência de evento antes da formulação proposta e outros itens também que são colocados. Mas é importante salientar que essa revisão do contrato administrativo não é mera faculdade de administração, mas sim, na verdade, é um direito subjetivo, não havendo uma discricionariedade, portanto. Isso foi mais trabalhado até na nova lei de licitações. Bom, dito isso, a gente conseguiu fechar essa teoria geral, essa síntese teórica, né, da teoria geral dos contratos civis e empresariais. Voltaremos depois para tratar dos contratos civis e empresariais em espécie. Um abraço e tchau, tchau.